Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá? Vamos para mais uma aula? Vamos entrar hoje na unidade 2 e vamos falar sobre funções do primeiro grau. Então vamos lá, acompanha comigo. Início de conversa. Desde os primeiros anos escolares, você tem estudado várias situações que envolvam sequências numéricas e não numéricas. Na maioria das vezes, tais sequências apresentam padrões que permitem descobrir quais são os próximos elementos. Por exemplo, os dias da semana, os meses do ano, a sequência dos números ímpares, a sequência dos números quadrados perfeitos, etc. Os padrões também estão presentes em diversas áreas do conhecimento. Desde a antiguidade, estudar padrões e criar modelos matemáticos para eles instigou o homem. É comum em nossos estudos buscarmos a generalização desses padrões por uma lei de formação, apresentada pela linguagem simbólica. Nessa unidade, você vai explorar a ideia sobre funções, um dos conceitos mais importantes de matemática que ocupa um lugar de destaque em vários de seus tópicos, bem como as outras áreas do conhecimento. É comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais, etc., por meio de funções. A ideia de função está presente quando relacionamos duas grandezas variáveis. Um exemplo bem comum com o qual nos deparamos diariamente é quando vamos abastecer o carro num posto de combustível. O preço a pagar é dado em função do número de litros comprados, ou seja, o preço a pagar depende do número de litros comprado. Supondo que a gasolina custe R$ 3,79 por litro, a fórmula que indica o preço a pagar em função da quantidade de litros é indicada por R$ 3,79 por litro. O C, que representa a quantidade de combustível, é simbolizado pela função 3,79 para cada litro. Então, se a gente chamar o litro de Q, a gente vai fazer 3,79 vezes Q. Supondo que são 10 litros, 3,79 vezes 10. 20 litros, 3,79 vezes 20. Agora, acompanhe, mais um exemplo de função. Veja a tabela a seguir que relaciona a medida do lado de um quadrado com o seu perímetro. Então, vamos lá. O que é o perímetro? Só para a gente recordar, é a soma de todos os lados de uma figura, ok? Então, vamos lá. Temos aí um quadrado que mede o lado igual a 1. O perímetro vai ser 4. Se o quadrado mede o lado 2, o perímetro vai ser 8. Se o quadrado mede 2,5, o perímetro vai ser 10. Se o lado do quadrado mede 3, o perímetro vai ser 12. Se o lado do quadrado mede L, o perímetro vai medir 4 vezes o L, porque um quadrado possui 4 lados, tá, gente? Quando variamos a medida do lado de um quadrado, seu perímetro também varia. Dizemos então que o perímetro de um quadrado é dado em função da medida do seu lado, isto é, o perímetro depende da medida do lado. A fórmula que indica o perímetro em função da medida do lado de um quadrado é dado por perímetro é igual a 4 vezes o número de lados, tá? A medida do lado, no caso. Essa fórmula também é conhecida como lei da função. Como depende da medida do lado, o perímetro é a variável dependente. A medida do lado, como é de livre escolha dentre os números mais positivos, é chamado de variável independente, tá? Então, quando a variável depende de uma outra variável, é a dependente, e se ela não depende de nenhuma, é independente. Agora é com você, vamos lá, vamos juntos. Pedro e seus colegas da sala estão utilizando palitos de fósforo para construírem a sequência de triângulos apresentados abaixo. Conte o número de triângulos e o número de palitos em cada construção, em seguida complete a tabela. Vamos lá. Primeiro, figura tem um triângulo formado por 3 palitos, certo? Na segunda figura, tem 2 triângulos formados por 5 palitos, 3 triângulos formados por 7 palitos e 4 triângulos formados por 9 palitos. Agora responda o que se pede em cada item. Quantos palitos serão necessários para a construção de 5 triângulos? Você pode ver ali que tem uma sequência, né? Então, se a gente parar para pensar, a sequência
para um triângulo, você usou 3 palitos. Aí para fazer 2, você usou 2 palitos a mais. Para fazer 3, você usa 2 a mais. Aí para fazer 4, você usa 2 a mais, certo? Do que o triângulo anterior, do que a figura anterior. Então, para fazer a próxima figura, é só você botar 2 a mais no 9, que vai dar 11 palitos, né? Você deve ter percebido que existe um padrão, ou seja, uma regularidade. Está acontecendo uma coisa em todas as situações, né? Na construção desses triângulos. Escreva uma sentença que relacione o número de palitos em função da quantidade de triângulos, ok? O número de palitos de acordo com a quantidade de triângulos. Com a quantidade de triângulos. Vamos lá. A função que eu vou escrever vai ser assim, ó. A quantidade de palitos depende de 2 triângulos mais 1. Vamos lá. 2 triângulos mais 1. A quantidade de palitos depende de 2 triângulos mais 1. Mais uma unidade, tá? Continuando. Use a sentença que você escreveu no item anterior para determinar o número de palitos para construir 8 triângulos. É só você pegar a formulazinha que a gente escreveu na página anterior e substituir o T de triângulos pelo valor que está ali, ó, 8. Deixa eu pegar aqui a caneta. 8 triângulos. O número de palitos equivale a 2T mais 1, certo? Então é só você botar o 8 aqui, ó, no lugar do T. P é igual a 2 vezes 8 mais T. Ok? E assim você faz. Mais um, desculpa. Mais T não, mais um. Duas vezes 8, 16. 16 mais 1, 17. Então vão ser necessários 17 palitos. Observe os valores cobrados por um posto de gasolina. Gasolina, R$ 3,59 por litro. Lavagem, R$ 25,00. Responda o que se pede em cada item. Quanto gasta uma pessoa que coloca 30 litros de gasolina e lava o carro? É só você fazer 30 vezes R$ 3,59 mais R$ 25,00 de lavar o carro. Roberto completou o tanque de combustível e mandou lavar o carro. Pagou o valor de R$ 96,80. Quantos litros de gasolina foram colocados no carro de Roberto? Bom, ele pagou R$ 96,90. Só que ele mandou lavar, né? Então, eu vou tirar R$ 25,00 da lavagem. Vai me sobrar R$ 71,80. Se eu dividir por o preço da gasolina, eu vou descobrir que ele colocou 20 litros de gasolina. Tá bom? Escreva uma sentença que indica o valor a ser pago, Y, por uma pessoa que abasteceu e mandou lavar o carro em função de X. Vamos lá? Y em função de X, vamos lá. Vamos supor que ela vai botar X litros de gasolina. R$ 3,59 por litro, então vezes X, mais a lavagem do carro. Essa vai ser a função que vai indicar aí quanto essa pessoa vai gastar. Número 3. Para cada item, escreva uma fórmula correspondente. Deixa eu puxar aqui para cima a página. O valor do perímetro de um quadrado de lado medindo x. Como é que a gente calcula o perímetro? Perímetro é igual a 4 vezes a medida do lado. 4x, tá? O valor da área de uma região retangular de base A e altura B.
área é o que, gente? Base vezes altura, né? Então, A vezes B, ok? O valor da área A de uma região triangular de base M e altura N. Como que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, é base M, altura N, dividido por 2. O valor do volume de um paralelepípedo com dimensões A vezes B vezes C. O volume é A vezes B vezes C. É o produto das 3 dimensões, né? Seguindo para a próxima página, a gente tem o seguinte. Na lanchonete de um clube, o atendente elaborou a seguinte tabela. Número de sanduíches. 1. Preço a pagar, R$ 2,50. E aí vai aumentando, né? Comprou 2, paga R$5. Comprou 3, paga R$7,50. Por aí vai. Qual o valor a ser pago por 4 sanduíches? R$10. Tá escrito aí, né? Quantos sanduíches podem ser comprados com R$7,50? 3 sanduíches. Qual é a fórmula que indica o preço Y a pagar numa compra de X sanduíches? Bom, fácil. O valor Y depende de quantos sanduíches você compra, sendo que cada um dele vale R$2,50. Então, R$2,50 vezes X. Se eu comprar 10, R$2,50 vezes 10, R$25. Se eu comprar 15, R$2,50 vezes 15. Então, essa é a função em relação a X, né? 5. Um tanque de água estava cheio e precisou ser esvaziado para manutenção. De acordo com o gráfico abaixo, é possível perceber a variação do volume de água em litro em função do tempo em minuto. Analise o gráfico e responda a questão. O que acontece com o volume de água desse tanque à medida que o tempo vai variando? Bom, você pode perceber que o volume vai baixando, né? O tempo vai passando e o volume de água vai diminuindo, né? Então, o que acontece com o volume de água? O volume de água vai se reduzindo através do tempo. Enquanto o tempo for passando, o volume de água vai diminuindo, tá? Então, essa é a resposta. Anota essa resposta aí, por favor. Próxima página. Vamos continuar. Qual é o volume em litros do tanque após 10 minutos do início de esvaziamento? Bom, você vai perceber lá que ele começou a esvaziar, passou 5, passou 10, né? E ele vai bater exatamente quando ele estiver no 10, ele vai bater no 200. Então, qual era o nível? 200. Escreve aí na letra B. Quanto tempo levou para o tanque ficar totalmente vazio? Ou seja, quando o gráfico bateu lá no 0, né? Quanto que o tempo... Olha no seu livro, acompanha no seu livro que eu estou acompanhando aqui no meu também. Ó, quando o gráfico bateu aqui no 0... Qual foi o minuto que ele parou? 35 minutos. Então, você vai escrever aí, ó, 35 minutos, tá? É importante saber que... Vamos lá, vamos agora à definição de função. Tabela, gráfico e expressão são os modos mais comuns de representar função. Definição de função. Função é uma relação entre dois conjuntos, ou seja, uma coisa que depende da outra. Existe um relacionamento. A gente falou de muitos exemplos aqui agora. Um deles foi o do abastecimento. Então, o preço a ser pago no posto depende de quanto você vai pôr de gasolina. O preço a pagar numa lanchonete depende de quantos sanduíches você compra. Então, função é essa relação entre dois conjuntos, entre duas informações, tá? Dados dois conjuntos não vazios, A e B. Dizemos que foi estabelecida uma função de A em B se cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Também podemos representar uma função por meio do diagrama de setas. Esse diagramazinho, gente, é feito com dois conjuntos e para cada elemento de um conjunto, você tem que receber uma seta lá no outro conjunto, ok? Só é estabelecida uma função nessa maneira. Note que cada elemento de A é origem
de uma única seta. A expressão que indica a função de A em B, no primeiro exemplo, pode ser representada por x mais 1. Y igual a x mais 1. No conjunto A, temos os valores de x. No conjunto B, temos os valores de y. Sempre assim, gente. X. Então, vamos lá. Dada a função x mais 1, eu tenho a função x mais 1. Y igual a x mais 1. Qual vai ser o primeiro valor de x que eu vou atribuir? Você que atribui, você que escolhe. Então, vamos lá. Vamos supor que o primeiro valor de x seja o 4. Está lá o primeiro elemento do conjunto A. Se eu vou aplicar a função x mais 1, se 4 é x, 4 mais 1 é igual a 5. Então, qual vai ser o valor de y lá no elemento B? 5. Então, quando x é 4, y é 5. E aí, aqui você vai fazer uma seta ligando o 4 até o 5. Aí, quando o x for 6, 6 mais 1, 7. Então, 6 e 7. Quando x for 6, y vai ser 7. Então, você vai ligar daqui para o 7, do 6 para o 7. E assim por diante, tá? Cada seta determina um par ordenado. Lembram-se quando vocês estudaram plano cartesiano? O plano cartesiano, ele é igualzinho à batalha naval. Você lembra da batalha naval? Que tinha linha e coluna? Assim como esse gráfico aqui. Então, esse eixo aqui é o eixo das abscissas, que é o eixo que representa os valores de x. E esse, o eixo das ordenadas, que é o eixo que representa os valores de y, tá? Então, aqui a gente vai colocar os valores de x, que estão lá no conjunto A, e aqui os de y, que estão lá no conjunto B. E aí a gente forma pares ordenados. Tá vendo aqui, ó, que tem a setinha ligando o número daqui com o número daqui? Tá vendo? Eixo das abscissas, horizontal, eixo das ordenadas vertical, x, y, tá? Então, para cada x tem um y, para cada x tem um y. E aí, você vai formando esses pontos, e então você constrói o seu gráfico, tá? A expressão que indica a função de A em B, no segundo exemplo, pode ser representada por 0 vezes x. Como y pode ser indicado por x, nós temos que a função de menos 1, ou seja, f de x, f de menos 1, quando x for igual a menos 1. Quando x for igual a menos 1, 0 vezes menos 1, 0. Quando x for igual a 3, 0 vezes 3, 0. Quando x for igual a 7, 0 vezes 7, 0. Quando x for igual a 15, 0 vezes 15, 0. Os pares ordenados dessa função são menos 0, menos 1, 0, 3, 0, 7, 0, 15, 0. Ok? Todos aí vão ter resultado igual a 0. Mas atenção, nem sempre a correspondência entre dois conjuntos indica uma função. Veja, não é função, pois o elemento 2 em A não possui correspondente em B. Não é função, pois o elemento 9 em A se relaciona com dois elementos. Eu vou voltar aqui. Só é uma função de A em B se cada elemento de A corresponde a um elemento de B. Então, vamos lá. Aqui tem um elemento de A que não está correspondendo a ninguém. Então, não é função. E aqui, um elemento de A está correspondendo a dois elementos diferentes em B. Também não é função. Porque cada elemento de A tem que ser correspondido a um elemento de B. Um só. Aqui foi a 2. E aqui não foi correspondido a nenhum. Então, também não é função. Domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função. Dada uma função de A em B, o conjunto A chama-se domínio. Ou seja, o ponto de partida das setas se chama domínio. Que também... Desculpa, coceirinha no nariz. Que também é o conjunto do eixo x, né? Que representa os valores de x, os valores que você escolheu para x. Chama-se domínio da função. O conjunto B
chama-se contradomínio da função, que é o conjunto que recebe as setas, que é o conjunto do eixo y, que é das ordenadas, né? Os elementos de B correspondentes de A são chamados de imagem. Observa só o exemplo. Tem o conjunto A, que está partindo uma seta de cada elemento. Tem o conjunto B, que está recebendo 4 setas. Mas tem 3 elementos sem receber setas no conjunto B. Todo o conjunto B é o contradomínio. Todo o conjunto A é o domínio. Mas os elementos que recebem as setas, somente aquele que recebe as setas é chamado de imagem. Então vamos lá. Qual é o domínio? Todo o conjunto A. Qual é o contradomínio? Todo o conjunto B. Qual é a imagem? Os elementos que estão dentro de B que recebem setas. Os que não recebem não são parte da imagem, tá? Gráficos e funções. O gráfico de uma função ajuda a visualizar a variação entre as grandezas, uma dependendo da outra. As atividades que você trabalhou e os exemplos apresentados são casos de função afim, também conhecida como função do primeiro grau. São funções cujos gráficos são retas. Essa função que a gente fez aqui nesse exemplo não é uma função do primeiro grau. As funções do primeiro grau são funções que são representadas por retas, tá? Toda função afim pode ser escrita na forma de y igual a ax mais b, sendo a e b números reais e a tem que ser diferente de zero. Vamos construir o gráfico da função y igual a 2x mais 1. Atribuímos quaisquer valores reais a x e obtemos, pela substituição, os valores correspondentes de y. Então vamos lá. Você que vai escolher os valores para x. Deixa eu fazer aqui. 2x mais 1. Olha como a gente constrói o gráfico e é muito fácil. Eu vou pegar a função y igual a 2x mais 1. Eu também posso escrever, ao invés de y, f de x. Ok? Então, vamos lá. Essa é a minha função. Eu vou fazer, assim, uma tabelinha para organizar o meu pensamento. Nessa tabelinha, eu vou botar a minha função. F de x que são os valores que eu vou escolher para x. E aqui, ó, 2x mais 1, que vai ser o valor que eu vou calcular e encontrar o y, né? Depois, aqui do lado, eu vou escrever o par ordenado que eu criei. X e y, tá? Que é o valor que eu vou botar aqui no x e é o valor que eu vou encontrar aqui no y. Ok? Então, vamos lá. Qual o valor que eu vou encontrar para o x? Vou botar aqui x o valor de x, você que vai escolher. Eu não preciso dizer para você qual o valor que você tem que escolher. Você que escolhe. Só que você precisa de ter, no mínimo, 2 pares ordenados. Definição de reta. Eu só consigo desenhar uma reta baseada em 2 pontos. 2 pontos ligam uma reta, formam uma reta. Então, eu vou escolher 2 valores para x. Eu vou fazer fácil, tá? 2 e 3. Quando x é 2 e quando x é 3. Então, no meu par ordenado, eu vou ter x igual a 2 e x igual a 3. Só que vamos lá, a minha função é 2x mais 1. Quando x for 2, qual vai ser o meu y? Se a minha função é 2x mais 1, eu vou substituir x por 2. Vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, quando x for 2, y vai ser 5. Então, meu par ordenado vai ser 2 e 5. E quando x for 3? 2 vezes 3 mais 1 é a minha função, certo? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 3 e 7. Agora, eu vou construir um gráfico. Vou fazer aqui o meu plano cartesiano.
aqui é x, aqui é y. Quais são os meus pares ordenados? 2 e 5, 3 e 7. O meu primeiro ponto vai estar aqui, quando x é 2, 1, 2, y é 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y é 1, 2, 3, 4, 5, 5. Então, meu primeiro ponto é esse aqui, Aí, o meu segundo ponto é, quando x é 3, y é 7. 3, y aqui é 7. Tá vendo? Esse é meu segundo ponto. Agora, se eu ligar esses dois pontos, eu criei o gráfico de uma função. É muito simples, gente. Não tem mistério. Vamos recapitular. Eu tenho a minha função f de x igual a 2x mais 1. X vai ser quem? Eu que vou escolher. Mas eu preciso ter no mínimo 2 pontos. Eu escolhi 2 e 3, ok? Quando x é 2, qual vai ser o valor de y? É só eu substituir aqui para encontrar. Vai ser 5. Formei o primeiro ponto do meu par ordenado, 2 e 5. Desculpa. Quando x for 3, quem vai ser y? Vai ser 7. Formei o segundo ponto. 2 pontos me ajudam a construir uma reta. Venho aqui no meu plano cartesiano, marco os 2 pontos. 2 e 5 é esse ponto. 3 e 7 é esse ponto. E aí eu traço o meu gráfico. Simples. Aqui no livro, ele me dá vários valores para x. Vários, tá vendo? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Mas não é necessário você fazer todos esses. Porque para você traçar uma reta, você só precisa de 2 pontos. Então, você não tem a necessidade de desenhar todos esses pontos. Se você só tivesse escolhido aí o 1 e o 2, você já ia conseguir traçar a sua reta. Porque você ia ter o par ordenado 1 e 3 e o 2 e 5. Aí você ia lá no plano cartesiano, na outra página, e ia construir aqui, o gráfico, 1 e 3, 2 e 5, ia ter esses dois, você ia ter esses 2 pontinhos e era só traçar essa reta. Não tinha necessidade de você traçar todos esses pontos aqui, você só precisa de 2 pontos, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!